Bom, vamos aqui até, por falar em Jales, vamos falar de Brasília, de outro lugar, Elizabeth, que foca no seu serviço. O governo deve editar ainda hoje duas normas, duas regrinhas para acelerar a execução das emendas parlamentares. Pois é, isso está travado. E aí, quando esse assunto trava, o que o Legislativo faz, né, Gabriela Veras? Aliás, não, que Gabriela Veras? Marina Demore, que isso? Tantos anos trabalhando juntos e ela chama a Marina de Gabriela. Está travado esse assunto. E se esse assunto das emendas parlamentares está travado, minha querida, aí trava outros, tipo o pacotão de corte de gastos do governo. Exatamente, Elisa. Pautas econômicas do Palácio do Planalto que são tidas como prioridades do governo e que estão travadas justamente por conta de todo esse imbróglio em torno das emendas parlamentares. Ontem à noite, no final da tarde, aliás, antes do presidente Lula ter de ir para São Paulo para passar por todo esse procedimento médico que a gente está acompanhando aqui na CNN, ele se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também com Rodrigo Pacheco, para tratar desse assunto. Porque o presidente decidiu apresentar aos dois como solução para toda essa questão, apresentar normas para tentar acelerar a execução de emendas parlamentares para travar a discussão, a agenda econômica no Congresso Nacional. Só que era previsto que essas medidas fossem publicadas ainda hoje, nessa terça-feira, no Diário Oficial da União, e isso ainda não aconteceu. E a reação toda do Congresso Nacional acontece justamente por conta da decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que decidiu manter aquelas condições que foram impostas por ele ainda no mês de agosto para a liberação de emendas. Ele rejeitou um parecer que foi enviado pela Advocacia Geral da União para que reconsiderasse a sua decisão. Então, Dino tomou essa decisão de manter o que já tinha sido dito por ele em agosto. Em reação, o Congresso Nacional deixou de votar pautas que são de interesse do Palácio do Planalto. Aí a gente tem nesse cardápio aí de matérias que precisam ser aprovadas, né? O pacote de medidas de corte de gastos, que teve a urgência aprovada na semana passada. Existia uma expectativa de Arthur Lira de promover a discussão e fazer com que os textos fossem votados em plenário ainda ontem, segunda-feira. Isso não aconteceu. Lira pautou apenas matérias relacionadas à segurança pública. Na CCJ do Senado, a gente também teve uma reação parecida. Era prevista a leitura do relatório sobre a regulamentação da reforma tributária. Essa sessão foi adiada, também não ocorreu. Então, são reações ao que foi definido pelo ministro Flávio Dino. E aí, para tentar contornar essa situação, ontem o presidente Lula teve essa conversa com Lira, com Pacheco, também participaram da reunião os líderes partidários, e eles chegaram a esse acordo de que Lula iria, portanto, publicar essas normas para facilitar o acesso dos parlamentares a emendas. Parlamentares que não estão contentes com toda essa situação e estão condicionando a votação, portanto, das pautas econômicas do Planalto à liberação do pagamento das emendas. Elisa, a gente está de olho aqui para saber se essas normas serão de fato publicadas, como adiantou o líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, como é que vão ficar esses termos e se de fato o governo vai conseguir fazer com que os parlamentares aceitem as condições e pautem as matérias de assuntos econômicos, viu?